Amados irmãos e amigos, espero encontrá-los bem e na paz do Senhor. E Deus continue os guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Aqui estamos mais uma vez para deixarmos uma passagem de um texto sagrado da parte de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, que se encontra no livro no qual o apóstolo Paulo escreve à igreja em Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, versos 14 e 15, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A Bíblia nos expõe a misericórdia de Deus para a humanidade. Existe um ramo da teologia, de teólogos, que prega que Jesus dá vida a alguns para uma futura condenação, determinado por ele. E há um grupo de teólogos que prega que isso não é algo que tenha veracidade na palavra. E realmente, textos como esse, versículos como esse do texto que eu li, do capítulo 5 de Coríntios, nos diz assim, e ele morreu por todos. Como que um Deus que é Pai do amor, Pai da misericórdia, Pai da bondade, longânimo, benigno, vai criar uma criatura para ser uma coisa ruim, para ser o malfeitor? No princípio não foi assim com o primeiro homem. Deus o colocou no jardim, um jardim excelente, e vendo por amor, bondade, misericórdia, por ser Deus, que não era bom que ele ficasse só, deu-lhe uma adjutora a Eva para completar sua felicidade. O primeiro homem não plantava como eu hoje sei que é assim. Porque Deus tudo preparou para o homem e disse para ele só ter cuidado e vigilância. De toda a fruta do jardim poderia comer. De todo fruto, da árvore frutífera do jardim poderia comer, menos a uma, que foi a qual o inimigo persuadiu a Eva e ela pecou. E seu marido, por não estar ligado, pecou juntamente com ela. Depois do pecado de Eva, primeiro, e Adão depois, o homem morreu espiritualmente, porque o pecado afasta o homem de Deus.
e ele foi expulso do jardim e foi colocado o anjo com a espada inflamada, um querubim, para não mais voltar. E o homem passou a ser peregrino na terra. E hoje, como o primeiro Adão, primeiro homem, Adão, a humanidade está como desenfreada, vivendo dias trágicos. O homem é amante de si mesmo. O homem é amante de outro homem. A mulher é amante de outra mulher. E se colocarmos a proporção do que nós temos a favor em relação a Adão, Eva e o homem do passado, nós somos infinitamente mais bem informados do que Adão e os seus contemporâneos. Hoje eu tenho internet, tenho computador, tenho dicionário, tenho Google, tudo que eu quiser eu tenho, tudo para me informar sobre as coisas de Deus. Mas diretamente não é por coisas nem livros, é pelo Espírito Santo. Então Deus jamais, o Adão que errou, Eva que errou, Adão que errou, o homem que está errando, porque como a Eva desobedeceu, consequentemente Adão desobedeceu, hoje também o homem está infinitamente mais desobediente e rebelde à voz de Deus, para não cumprir, para viver o seu bel prazer, seu bel querer, segundo as suas, a sua sabedoria, seu psique, esquecendo que a vida é dada na sua concepção para que aquele que é agraciado com fôlego de vida nasça para louvor e honra e glória do Criador, que vendo esse homem sem uma solução em si e se perdendo, proveu em seu único Filho Jesus Cristo a salvação de toda a humanidade. Então, se a salvação de Jesus morreu por todos, ele não morreu para aquele que os teólogos dizem que nasceu para perdição, não. Todos nasceram para a salvação em Deus, mas rejeitando pelo pecado, o homem se perde a salvação e vai morar sem Deus num lugar tenebroso, terrível, que o próprio Deus preparou para os rebeldes. Então diz aqui, irmãos, ele morreu por todos. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Aqui um homem, ainda hoje, insiste em associar coisas pela sua fé nessas coisas para chegar-se a Deus. Quando Deus aponta a Jesus Cristo. Quando que Deus aponta a Jesus? Presta atenção, estou falando devagar para você entender. Ele aponta Jesus em toda a Bíblia, onde profetas, pessoas falam do Messias prometido, do Cristo que viria. E em João, e em Mateus, em Lucas, tem a narrativa da sua concepção pela saudosa irmã Maria. Aí, João vai dizer 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus. É Jesus o princípio para a salvação da alma em Deus. Não é mais nada. É Jesus a base para a salvação dada por Deus, mais ninguém. É essa chave,
É essa visão que você precisa parar diante da Bíblia, ler e interpretar. Porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, que deu seu Filho para que todo, ele não coloca exceção nem restrição, todo aquele que nele crê não pereça, não se perca na perdição eterna sem Deus, com diabos, demônios e seus anjos no inferno, mas viva na cidade santa, que está escrito em João 14:1, quando Jesus fala: credes em Deus, credes em mim, na casa de Deus meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: vou preparar o lugar. Não, ele está confirmando: há moradas. Então nossa pátria não é aqui, nós estamos de passagem, somos peregrinos. Os fiéis vão morar lá em cima, arrebatados por Deus. Então, todo aquele Deus fala que nele crê. Ele não diz no plural que neles crê, presta atenção. Ele não diz no plural que neles crê, porque é um só Senhor, é o Filho de Deus Jesus. E o homem, por ignorância, não conhecer a palavra de Deus e está inchado no que foi ofertado como ensino, e ele aprendeu assim, e a coisa de 40 anos, 30 anos, 20 anos, de muito tempo, ensinado pelos pais, pelos avós, pelos cleros, onde ele passou ou está, se você conversar com quem se ajoelha em imagem, ele diz que é só fotografia. Para quê? Venerar uma fotografia, um retrato de alguém que nunca foi santo. Santo só Deus. Se é algo insignificante, como você diz, então tira da sua vida. Porque quando você invoca aquilo para chegar a Jesus, a Bíblia diz que você é rejeitado. Aqui está a chave, ó. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si. Então, quando o homem sem Deus, sem Jesus, vivia a sua vida, era segundo a sua visão, segundo o seu caminhar, segundo o seu querer. Ele fazia, ele comprava, ele vendia, ele se resolvia. Mas agora, diz o texto que o Salvador, Jesus, morreu para que os que vivem não vivam mais para si. Agora, Deus quer que reconheçamos Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele quer ser Senhor. E não vivam mais para si como outrora, mas agora Deus quer dirigir essa pessoa, diz estar em Deus, Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito. Essa é a parte da renúncia, de ceder a dianteira da sua vida, de querer resolver como resolvia, de querer falar como falava, de querer ver como via, de querer ouvir como ouvia, de querer caminhar como caminhava, de querer tentar como tentava. Não. Agora, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E diz que ele fará sobressair a tua justiça a seu favor. Porque você obedeceu, creu, obedeceu, está praticando, está se esforçando, se interessando, a não ser mais o Senhor da sua vida, a não ser mais o governante de si mesmo. Agora Deus quer que você renuncie entregando a Ele. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, negue-se a si mesmo agora. Agora eu vou conduzir, agora eu vou te dirigir, agora eu vou te guiar na minha logística, no meu tempo. Eu vou te transportar ao meu mundo. Eu vou te revelar as coisas espirituais da minha parte. E para isso ocorrer essa mudança interior, Deus exige a entrega. E essa entrega é 100% a Ele. Essa entrega não pode ser 70% a Ele e 30% a coisas das quais o homem outrora praticava, porque a mamãe ensinou, a vovó ensinou. Coisas que o Senhor rejeita. A adoração a Deus, a adoração ao Filho, ao Espírito Santo, é uma coisa branca, transparente, pura, límpida. A associação a Deus, segundo a palavra, a adoração a Deus, não pode ter associação auxiliar de outros que se dizem ser alguma coisa espiritual e valor na sua vida. A imagem é a sua fotografia. Por que nos tira ela se é tão insignificante? Quem vai na fotografia? Mas não, o homem está preso à imagem da santa que ele adora, venera. E o retrato é um pedaço de papel. E santo só Deus. Nós, fiéis, somos santos, segundo a palavra, na maneira de viver agora em Jesus Cristo. Agora há um testemunho de vida, agora há uma separação, agora chegou o equilíbrio, agora chegou a maturidade, para não estar servindo a Deus com coisas que o próprio Deus, não é a palavra de um servo do Senhor, dos quais eu sou um, não é a palavra do pastor, não, o pastor lê a Bíblia, não é a palavra do padre, o padre lê a Bíblia. Deus tem usado bastante padre, bastante paroquianos, para advertir os seus fiéis de estar, tomando tudo. Práticas que tiram o homem do centro da vontade de Deus. Se reúne e enche a pança de bebida. Alguém vai dizer, mas na Bíblia não pode beber. Mas tem coisas que não precisam estar na Bíblia. Precisa estar na Bíblia, você não deve fumar? Não. É um veneno tóxico. Não temos experiência aí de como é o pulmão do que fuma quando morre. Vai lá fazer a perícia. Que está na internet, é preto. E leva à morte. A bebida, quando não tem nada a ver, o cara bebe, pega um carro e mata sua família quando mata os outros. Então, ele morreu por todos, para que agora haja uma mudança na maneira de viver, o aceitando, porque ele vai mudar a vida. Ele vai fazer de você uma nova criatura, ele vai fazer você andar em novidade de vida. Mas tem que ser essas crendices nessas coisas. Porque isso, biblicamente, segundo o próprio Deus, é você dividir a honra dele com alguém. E isso ele não aceita e rejeita. Nisso ele é radical. Como Elias falou para o povo que cocheava entre Deus e os demônios, Baal. Deus o tomou para resolver a situação. Ele falou para o povo, se Deus é Deus, segue-o. Mas se Baal, demônio, é o seu Deus, então fica com os demônios, então, se resolva. Porque estando em Deus e também com os demônios, você já está fora de Deus.
Mas se você está em Deus e rejeita essa prática, Deus é contigo. Então nós, servos do Senhor, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, Filho de Deus, que morreu por nós na cruz, nós precisamos adquirir o caráter que a palavra me dá. É Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Não diz ali Deus e algumas coisas, é Deus em primeiro lugar, o seu próximo como a ti mesmo. Sem adquirir esse caráter que a palavra dá para confiar, não, minha honra é a Deus, meu louvor é a Deus, minha adoração é a Deus, minha exaltação é a Deus que me criou e hoje me fez filho porque eu aceitei Jesus Cristo, ele me chamou. É isso que Deus quer. Deus certamente estaria triste comigo se eu estivesse falando com você aqui, dizendo que eu amo, que aceita Jesus Filho de Deus, e isso aqui, por exemplo, essa folha aqui, ó, se tivesse um retrato aqui, ó, vou fazer aqui, ó, aqui o retrato, ó. Tá vendo? Aí o retrato tá aqui, ó, a imagem, ó. Tá aqui. Deus, eu te amo. Ó, meu santo, me leve a Deus. Como é que o santo vai te levar a Deus? Ó, meu santo, a ti eu me humilho. Como se humilhar o santo? Aonde esse você tem como santo, tem como guia, vai te levar, se ele é uma pessoa, se ele é uma figura irreal. Só Deus é santo. O homem em Deus adquire com experiência uma maneira santa de viver, se separando do mal, sendo prudente, resolver-se servir a Deus, reconhecer Jesus, crer nas revelações espirituais da palavra de Deus. Tudo está aqui, nu e patente, para quem quiser começar a ler e Deus revelar para as pessoas que precisam aprender. O homem ama Deus e vai na psicografia e se coloca numa sala diante de um homem que se diz um médium e tem poder de ir espiritualmente no mundo dos mortos e trazer a resposta daquele que morreu. E está ali a mãe, está ali o pai daquela pessoa. Entende? Que quando o homem vai na psicografia recorrer, através de um médium, ao seu querido que morreu, ele está dizendo assim: Deus, tu é errado. Tu errou comigo. Ele está mudando um decreto de Deus, que é a palavra, que diz, né, que o homem está destinado a morrer só uma vez, depois vem o juízo. E aí a pessoa tem a condição racional de fazer uma faculdade ou mais de uma, às vezes é até um poliglota, às vezes é um milionário, e com toda essa sabedoria, essa condição, ele vai atrás de um homem que se diz ir no mundo dos mortos e traz a resposta. Do filho, da esposa, da amada, do amado. E o homem chora, se acaba. Tudo manipulação de demônio. A Bíblia não relata. Deus não deu esse poder a ninguém para ir em um lugar onde o morto está e falar com ele. Porque morto não fala. Deus não vai contra a sua palavra.
É essa expressão-chave que eu quero que você pegue. Deus não vai contra a sua palavra. Deus tirou o meu pai. O meu pai, na vida terrena, consumou-se, viveu 76 anos. Amém. Glória a Deus pelo meu pai. Saudades eternas. Lutou, criou 7 filhos no braço, na garra. Tempos difíceis. Mas aonde eu vou, que meu saudoso velho Simonides falaria comigo: Joás, aqui está tudo bem. Ele está no lugar de descanso para um dia ser julgado. E pelo que viveu, segundo o seu testemunho, vai herdar a vida eterna com Deus. Então, quando o homem vai na psicografia invocar um demônio incorporado no homem para trazer o que seu filho está acontecendo lá com ele, sua mãe, etc., que lugar que ele vai falar com esse morto, se o morto não fala? Será que todo espírito que morre fala? Será que todo espírito que morre é diferente do morto cristão, do morto católico? Claro que não. A essência é uma só, é Deus. Deus fez todos iguais. E a resolução é para todos iguais. Será que todo espírita só o espírita fala com os seus entes queridos? Logicamente que não. Meu pai morreu. Eu passei a noite no cemitério. No outro dia, chorei um bocado e derrei. Ficou a saudade. Eu tenho o rosto dele na minha frente. Grande homem. Mas meu pai está no lugar de descanso para ser julgado e herdar a vida eterna com Deus. Todo espírita, a Bíblia diz, e eu creio é verdade, todo espírita, todo homem, quero dizer, mas frisando, todo espírita que morre, ele só tem um destino, como cristão: aguardar o juízo segundo as suas obras. Aí a Bíblia diz, em Efésios 2,7, que salvação não é por obra. É dom de Deus. Não é por obra para que ninguém se gloria. Então, haja vista que, citando esse versículo concluindo, quem morre baseado-se em vida, em fazer obra para salvar, já vai condenado. Porque não é por obra. Salvação é dom de Deus. Toca o homem pelo seu Espírito Santo. Não morra, não viva, melhor dizendo, se acabando em obra, multiplicando obra para se salvar, que você vai ter uma decepção terrível na sua vida. Terrível, escabrosa. Salvação não é por obra. Está na Bíblia que eu uso, está na Bíblia católica, e ainda não comprei, vou procurar comprar uma. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou comprar, vou poder te ajudar. Talvez esteja lá. Vê lá, se na sua Bíblia que vocês usam no livro, se tem Efésios 2,7, diz lá que salvação não é por obra. Estão te enganando. Estão te iludindo. Estão te ludibriando. E se morrer nessa condição, perdição eterna sem Deus. Então, irmão, Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais em si, mas ao receber o toque do Espírito, aceitando Jesus, viva agora para glorificar, bendizer, exaltar, enaltecer e testemunhar do nome de Deus. Que disse para Marta, mãe de Lázaro, agora vai a verdade. Marta diz para Jesus: Jesus, tu estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Marta, eu sou a ressurreição.
aonde você frequenta, fala de ressurreição? Não. Que isso? Não fala não? Ué, Jesus falou, você ama Jesus? Ama. Amém. Você crê em Jesus? Creio. Amém. Ué, mas como é que você ama e crê e não crê na ressurreição? Ele falou. O que ele falou não está falado como líder seu espiritual? Como é que você ama Jesus, fala de Jesus, expressa o versículo bíblico, mas você crê no que ele abomina? Entende? Você crê no que ele não aceita, que é a reencarnação. Como está essas pessoas muito longe de Deus e perto de uma perdição eterna. Então, quem diz que ama Jesus, vive agora segundo os seus decretos da sua palavra. E na palavra dele diz que por ele mesmo, Marta, eu sou a ressurreição. Onde está? Está ali, tira a pedra, Lázaro, sai para fora. Aí não veio ninguém reencarnado. Veio o mesmo corpo, mesmo rosto, mesmo cabelo. Voltou ali o quê? O Espírito de Deus levou e a alma. Detalhe, mais à frente, após ver algum tempo, Lázaro morreu. Foi enterrado para ressuscitar dos mortos, porque creu em Deus e Jesus, para a vida eterna com Deus. Então, uma coisa é você dizer que ama Jesus e crê na ressurreição. Outra coisa é eu dizer, eu amo Jesus, mas eu creio na reencarnação. Não dá. Você está sendo vítima de você e de seus ensinos e de seus professores, que não revela a verdade, porque paira um espírito de mentira, que ludibria, que é engano, que é sondado, governado pelo espírito mal, maligno, satânico e diabólico. Só em pregar a reencarnação, Deus está fora disso. Só em falar na reencarnação, Jesus está fora disso. Porque são coisas que ele condena. Mas eu aprendi assim. Mas hoje, Deus coloca a sua verdade exposta aos seus olhos. Abraça ela. Se acorrenta a ela, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem está em Jesus, quem diz ser de Jesus, tem que ser de Jesus mesmo. É só ele. Pode ter nada associado à sua fé dele. Mas, para aquele que por eles morreu, Jesus morreu por você. E ressuscitou dos mortos. Não mataram Jesus, meu amigo, meu irmão, como você sabe. Jesus foi entregue à morte pelo pecado do homem. Por isso que Deus não aceita dar nem 1% da glória para ninguém. Ele, despido sua glória, se fez homem, sofreu, padeceu, gemeu, morreu e o Pai o ressuscitou. É muito fácil uma pessoa com a mente perversa, que o inimigo confundiu ela, criar uma doutrina de ensino e falar de coisas do além. Cadê a veracidade da reencarnação na Bíblia? Quando os saduceus perguntam, Jesus repudia. A Bíblia prega, por Jesus mesmo, a começar, a ressurreição dos mortos, a vida eterna com Deus. E o pior de muitas casas é que os pais dos filhos inserem a família nessa doutrina diabólica. O que não tem a direção, a ação do Espírito Santo de Deus, não é de Deus.
Deus não leva ninguém que diz estar nele a uma mesa para procurar um homem que se diz médio para ouvir os mortos. Quando ele diz em Hebreus 9, 27, que aos homens está destinado a morrer uma só vez, após isso vai o juízo. O meu pai morreu tem uns 11 anos. Meu pai espera o juízo sobre as obras que ele fez e vai herdar a salvação com Deus. Agora, imagine você comigo, vou te ajudar, te refletir. Eu creio na reencarnação. E tem os que dizem, né? Quando eu voltar nessa vida, se eu não quero ser uma mulher. Se a mulher quer ser homem. E por aí afora vai. Aí eu morri a reencarnação e sirvo a Jesus. Aí Jesus vai lá em Mateus 7, 21 e diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdarão, está no plural, serão milhares no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí vamos lá, meu Pai, Deus, né? Repudia, não permite, não manda, não quer que faça votos em crenças ocultistas. Não quer, ele combate a reencarnação. Ele diz que ele é a ressurreição. Aí você morreu crendo na reencarnação e Jesus diz que ele é a ressurreição. Aí, aqui eu posso garantir, segundo que a palavra que eu te digo, que quem vai nessa canoa, ele vai numa canoa furada. Tem vazamento, vai encher de água, vai perecer. Porque ele morre e os rogos é a Deus. Mas Deus já rejeitou. Olha, se uma pessoa só, voltasse para dizer o que é a morte em Deus e o que ele vê, todos se crescem e converteria. Agora, se Deus permitisse que um morto e condenado por essas práticas voltasse e falasse, todos seriam acometidos de um temor, porque na consumação das coisas, Deus preparou o inferno primeiro para o diabo, pela sua rebeldia, e diz que é para ele e os demônios, seus anjos, e para todo prevaricador teimoso, rebelde, que trabalha, questiona a sua palavra e não crê nele como filho de Deus. Ou mais que diz crer, mas não pratica as boas obras, as obras da luz. Ele tem comunhão com as trevas, espírito maligno, espírito contrário, cujo pai deles é o diabo. E Jesus, em João 8,44, vela depois, diz que Jesus diz, o diabo é o pai da mentira. E ele diz que, se possível, o Satanás enganaria até os da sua casa, se apresentando como anjo de luz. Louvado seja Deus pela sua poderosa palavra que liberta o homem. Então, são palavras colocadas na minha boca pelo Espírito Santo para você refletir. Todo caminho leva a Deus. É mentira. Jesus diz que, João 14,6, todo caminho leva ao homem, diz, não, mentira. Jesus diz, João 14,6, lê aí, 14,6, João, ele não diz nós, eu sou o caminho da salvação, a verdade para você viver e crer, e a vida leva a vida eterna com Deus.
Então, ninguém morre sem que Deus permita ouvir o poder da palavra que é dele. E essa palavra, quando o homem a ouve, está nessas práticas, ela cria um rebuliço espiritual da parte de Deus na vida dele, só para libertá-lo. Porque ele está preso há muitos anos. E a verdade chegou, porque Deus quer salvar, Deus quer libertar da perdição. E aí começa o choque. É aonde, às vezes, Jesus era expulso em lugares, porque pregava a verdade, e estava lá cheio de gente endemoniada, não queria ouvir ele. Por isso que Paulo, muitas vezes, foi preso por raiva, ódio, porque as pessoas tomadas pelo espírito maligno entregavam a ele na mão dos magistrados. Mas de todo o problema Deus o livrou. Então, se você está sendo impactado, se você está sendo mexido por dentro, se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, Deus quer falar com você de uma forma diferente. E eu oro para que Deus te dê um sonho quando você for dormir, dê uma visão para libertar seus pensamentos e sentimentos dessas coisas, essas crendices. E Jesus morreu por todos. E de todos que existe ele, conhece ele e conhece ele. Não se viver somente para ele e crer que ele morreu por você e ressuscitou. Quem não crê em Jesus não tem escape para a salvação, porque Jesus é a salvação. Jesus é a ressurreição. Então, por isso que nós, às vezes, servos do Senhor, chamados protestantes, somos, às vezes, mal vistos, mal quistos, porque o nosso prazer é falar do Deus que liberta. Nosso prazer é revelar e por Deus Jesus salva. Nosso prazer é dizer que ele diz que é a ressurreição e condena a prática da ressurreição que não existe e aqueles que nisso confiam. Insere sua família nisso aí. Então, às vezes, somos tidos, né, como perturbadores da ordem, chatos, chamados de povinho, alienígenas. Não. Nós falamos a verdade de Deus que está em nós, a qual nós procuramos viver testemunho de vida. Então, se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que estar com as coisas na boca. Se eu digo que eu amo Jesus, eu tenho que estar lá em João 14:21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, como estou em Jesus, estou cheio de coisa junto à minha fé. Estou em Jesus, estou cheio de coisa para me auxiliar a chegar em Deus. No Antigo Testamento, o Espírito é dado sua medida. Na graça, no Novo Testamento, é só você ajoelhar e orar. Não precisa de intermediário. Não precisa, né, de intermediário. É você e Deus e o auxílio do Espírito Santo. E eu não posso botar intermediário. Ação, não. Jesus é o santo, porque ele veio de Deus e é filho unigênito do Pai. Que possamos nós procurar mais e mais aprender para se fortalecer na força do poder que o Evangelho tem de libertar famílias, pais, avós, tios de uma terrível perdição. Qualquer um de vocês que vê os meus vídeos, como esse, eu me proponho aí na sua casa uma tarde, que eu trabalho de manhã, tomar um café com você, conversar com você. Anota aí sua dúvida. O que é reencarnação? O que é ressurreição? Coloca aí. Escreve no papel e me chama. Faz usar para mim. Eu vou na sua casa, é um maior prazer. Uma conversa amiga, uma conversa ordeira, uma conversa calma, uma conversa branda, uma orientação. A Bíblia diz: conhecereis a palavra e a palavra vem te libertará. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você ter fé em Deus de qualidade, como eu digo a você nessa noite, o texto que eu li, você tem de estar em Deus. Crer em Deus, ouvir de Deus. Você ouve falar em Deus, mas você pratica outras coisas, está fora de Deus.
Quem está em Deus pratica as coisas de Deus, entendeu? Quem ama Jesus pratica as coisas de Jesus. Não o que ele repudia, não o que ele abomina. Não o que eu faço ele aborrece a ele. Deus continue te guardando em nome de Jesus. Estou orando por você. Amém.